Mas o Matheus Maia não tem problema de fazer as capas com muita rola, né? Verdade. Não. Ele gosta até, né? Então tá, beijos, Matheus Maia. Você está no podcast não é bicho de 7 agora. cabeças, é bicho de 7 rolas. Isso é um octopus perneta. Exatamente. É uma hidra. É um septopus. Uma hidra de porra, isso. Puta que pariu, Borges, Box, caralho. Caralho, eu vou embora, vai se fuder. Caralho, velho. O Boggs, velho, é a marca registrada dele nessa bosta desse podcast. Ele falar pelo menos uma coisa nojenta. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, minhas queridas pessoas. Tudo bem? Aqui comigo, Mário de Carvalho, estamos Bruno Ventura da Oi, Bruno. Olá, pessoas. Tudo bom com vocês? Como vocês? Seu Aliás, Burzo. como você está, né? Porque eu tenho que falar com a pessoa no singular. Ah, mas e se ele estiver ouvindo de grupinho? É verdade. E aí, galera? Suruba. Seu Burzo. E aí, galera, boa noite, boa tarde, bom dia 16. Estamos aí no podcast, ou podcast. Velho, eu ri tanto com isso quando você chegou hoje. Vamos gravar o Pó Equestre hoje. O senhor Jorge Colognese. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Tudo de bom pra vocês aí. Senhor Luiz de Vasca. Que é isso? Esse é o ônibus freando isso. É. Ele colocou o microfone no lado errado de novo. Fala você também, vai, tudo bom. Senhor Francisco José Espínola. Minhas senhoras, seus senhores, boa noite. E senhor Maestro Boggs. Tem uma teoria que diz que se você entrar na cabeça do Burza, ele vai ser uma pessoa normal lá dentro. Vai encontrar. Isso é conspiração. Mas é porque o subconsciente do Burza trocou de lugar com o consciente, é por isso que o Burza diz coisas sem sentido. É verdade. É verdade, mas um isso... ditado popular que diz. E aí eu não vou completar porque senão o podcast cai. Muito bem, você aí que é amante de teorias da conspiração, que você acha que tá todo mundo te vendo, você que evita praticar autoamor no Xvideos porque tem uma webcam e você não sabe se o FBI está vendo isso você. Não é teoria da conspiração, isso é verdade. Isso é verdade. Tampar a webcam. A teletela existe, viu? O FBI está muito preocupado no meu autoamor enquanto eu assisto a Pamela Anderson. Até aquela assim, é normal de casal que faz web namoro, né? Pelo lado dos Estados Unidos. Boa noite, darling. Boa noite, baby. Boa noite, Trump. É verdade. Acontece. Mas você sabe que tem uns modelos de notebook que tem a webcamzinha ali e você pode não é fechar, tem uma travinha ali que você tapa a webcam. Também conhecido como fita isolante, a travinha. Exatamente. Exatamente. Mas aquilo lá é mais fácil, você pode ligar ela. Mas por onde que a gente vai começar? Esse assunto ele é difícil de começar, entendeu? Porque a gente tá num universo... Não, teoria da um conspiração. universo tão louco de coisas. Eu acho que é mais fácil a gente fazer um podcast sobre álgebra linear. Eu acho. Eu também acho. Mas no que você se baseia nessa sua teoria? Você está conspirando para que esse podcast não aconteça? Não, é porque eu não sei por onde começar. O negócio é tão louco. Pode começar pelo começo. Bom, então eu vou começar pela teoria da conspiração mais legal que eu vi até hoje. Chamado Bíblia. Não. Você sabe que antes do senhor Pato Donald Trump tomar a presidência dos Estados Unidos, o presidente era o senhor Barack Obama. Nascido no Havaí. Olha a nitideza da pronúncia. Todo mundo fala Barack Obama, aí tem que falar Barack Obama. Como é que é, Burro? Como é que é? Barack Obama.
E dá um gemido no fim ainda. Né? Depois do último hangout que a gente falou sobre Massachusetts, né? Massachusetts. É mesmo, né, Exatamente. galera? Eu não sei se vocês sabem, mas o Burz ele faz uns sons grunhidos meio esquisitos aleatoriamente. Eu acho que isso daí é ele tentando pronunciar as coisas em inglês. Então- É que o Burz ele é reptiliano, sabe? Só que como ele veio pro planeta Terra faz pouco tempo, ele tem esse problema do sotaque. Porque os reptilianos são caipiras. Ah, é verdade. Aí os reptilianos eles não abduzem pessoas, eles abduzem porcos. Porcos. Exatamente, na Mas verdade, é o reptiliano da minha turma, porque aqueles que raptam vaca, por exemplo, eles raptam vaca. Pergunta Ai, da que- groselha. que Pergunta bom. da groselha na sua cara. Na Ui, sua cara. na cara. Plá. Na cara. Qual a teoria da conspiração que você já chegou a acreditar? E eu confesso que eu acreditava na história da internacionalização da Amazônia. Né? E hoje, mais do que vontade de acreditar, eu quero que aconteça. Porque senão. Olha, e tem uma aqui que eu ia ler, e, aliás, eu vou ler, que é uma teoria muito boa do senhor ex-presidente Mr. Barack Obama. Um grupo defende que Marte já foi colonizada por humanos. E sabe quem foi um dos embaixadores da Terra no planeta vermelho? O ex-presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama. O advogado norte-americano Andrew Basiago, que já disse ter pisado diversas vezes em solo marciano, jura que já viajou com Obama pra lá. O melhor de tudo nessa história, eles foram teletransportados. Só que, senhores, esse Andrew Basiago não é só um homem intergaláctico. Ele é um viajante no tempo. Esse Andrew fumou muitos baseagos, hein? Nossa, Baseagos. muito. Deve ter fumado todos os baseados. Eu tenho uma coisa que eu gostaria de dizer, que eu queria viver no universo das teorias da conspiração. Sabe por quê, Bário? Você já viu como a tecnologia das teorias da conspiração é foda? Porra. Nossa, Sempre. Hologramas que mudam o céu, teletransporte, controle da mente, anticoncepcional de uma dose só. Essa é o melhor. Esse é o melhor. Não, e tem um anticoncepcional de uma dose só que o avião solta daquela. Ah. Sabe passa avião que forma aquelas fumacinhas? Os atrás do avião? chemtrails, é. É, cara, aquilo lá é o anticoncepcional ou algum outro veneno. Não, alguma lá aquilo que é solta pra- esterilização. Não é anticoncepção, é esterilização. Aí, cara, eu já acreditei que aquela área 51 já tinha capturado essa terrestre já. Eu tenho que admitir que eu putz, também. ET eu já acreditei muito, cara. em ET. Esse negócio Muito. da área 51 também já acreditei. Então, eu fui evangélico, cara. O pessoal lá em casa lá acreditou por um tempo que vacina fazia mal. Não, Meu você foi Deus do céu. evangélico, Jorge. Você acreditava que Deus existe, né? Deixa essa pauta da vacina por último, porque só o lance da vacina dá uns 2 podcasts. Exato. Posso introduzir, aproveitar o ensejo para introduzir um tema? Ai, que delícia. Não é curioso que parece que evangélico é muito mais suscetível à teoria da conspiração? Normal. Eles acreditam em Deus, velho. Não, falando sério. Eles realmente. Se você vê uns católicos normal, assim, tipo, os caras estão meio cagando pra essas coisas. Agora, evangélico acredita nas loucuras, assim, Não, e católico, quando acredita em teoria da conspiração, tem que ser daquela turma radical ali do Olavo de Carvalho, do padre Que Beleza. O católico mais. O Lavete, ele acredita em teoria da conspiração de boomer, né? A gente podia fazer uma categoria, né? Conspiração de boomer, tipo... É, Bolsa do Boomer, lá Família, do Left 4 Dead. Tipo, é. o maior clássico, o Bolsa Família, as pessoas têm filhos só pra ganhar, tipo, R$80. É, No total, né? não é 80 por filho. Ai, é ai. uma Ô, de Vasca, você que é um homem, né, dado a esses mundos. Começou errado já.
um homem dado, né? É. Acabou a frase aí. Acabou a frase. Ô, de Vasco, a teoria da conspiração que você acha mais sensacional aí pra nós? Que eu acho mais sensacional. É. Mais sensacional em que sentido? Que eu queria que fosse verdade? Que ou você é queria que sensacional fosse verdade, de ou que você de- fala assim, de tão- caraca, mano, de como é que tão- o povo acredita nisso? Aquela teoria da conspiração que é só sucesso. Não, tem que uniformizar a pergunta. Qual teoria da conspiração que você já acreditou É, pode ser. em algum momento da sua vida? Acreditei muito em ET, já acreditei. De verdade que ETs invadiam a Terra direto, assim, sabe? E uma que você vê, que você fala, puta que pariu, como é que tem alguém que acredita nisso? A mais estúpida? Ah, é. Eu acho que a mais estúpida é aquelas. Ah, não, cara! Eu vi um cara na internet e tem um grupo que propaga isso, diz que aviões não existem. Ah, não. Que na verdade são dragões vindos do céu, que vieram do céu para escravizar a humanidade. Eles se disfarçam de aviões, mas aviões de verdade não existem. Eu acho que quando eu fui pra São Paulo, eu fui sentado no pâncreas desse dragão. São os demônios. São os demônios. É por isso que eu fiz aquela obra faraônica no banheiro do Divasca. E aí quando você acha que você tá dentro de um avião, na verdade você tá num carro muito rápido que tem uns hologramas que projetam um céu 3D feito pra você, entendeu? Acreditar que tá num avião. É engraçado que olha o trampo, olha todo o trampo que dá. Toda conspiração você pensa no trampo que dá pra envolver um monte de profissionais pra fazer um cara acreditar que ele tá dentro de um avião. Pra quê? Pra quê? A maioria das teorias conspiratórias absurdas acabam no pra quê? Não, porque. Qualquer teoria da conspiração acaba indo pra quê? Não, mas você tem aquela desculpa, tipo assim, geral e uniforme pra toda a teoria da conspiração, que é a seguinte: 2 pontos. Ah, mas existem muitos interesses. Quais? Vamos mentir para toda a população sobre o formato da Terra. Vamos criar faculdades de um curso que na verdade não existe. Aliás, a gente tem que inventar um monte de contas para essa galera acreditar que tá fazendo um curso de verdade. E vamos gastar dinheiro para isso, para criar uma conspiração global para dizer que a Terra é redonda, porque na verdade não é. Não tem ninguém que chega do lado e fala, ô chefe, mas pra quê? Nossa. Pra que tudo isso? Não, porque você não entende, há muitos interesses envolvidos. Muitos interesses envolvidos. Quais? Qual é o lucro? Parece, você já assistiu o South Park que tem os duendes que roubam cuecas? Sim, eu lembro desse episódio. E aí tinha doente que roubava cueca. Aí as crianças queriam saber por que eles roubavam cueca. Aí ele falava, pra ter lucro. Ah, não, a gente vai ter que investigar isso melhor. Como assim ter lucro com roubo de cuecas? Aí eles invadem lá a área dos duendes, aí o duende explica com um infográfico assim. Ó, funciona da seguinte forma. Primeira etapa, roubo de cuecas. Segunda etapa, um ponto de interrogação enorme. Terceira etapa, lucro. Caralho. E tá errado, porra. Tem muito interesse. Inclusive, eu queria chamar a atenção pro fato de que nós temos aqui entre nós um conspirador. Uma pessoa uma pessoa. Justamente. O Francisco ele é responsável, né, por essa história de que gasolina, querosene é feito de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis não existem. Não. Verdade, cara. Combustível fóssil. O da sua Cu mãe. da sua mãe. É a puta que eu pariu. Então eu gostaria que o episcopo pronunciasse sobre mais essa. Mas o que é a teoria, a conspiração de que
Combustível não. não é fóssil? O foto não Combustível existe, só- ele é produzido. Não, a Os teoria caras, da na verdade, eles conspiração. traficam um monte de azeite d'água, e transforma aquilo em gasolina. Vem lá de Portugal. A teoria é que não é fóssil, né? Que a Terra produz petróleo, assim, vai produzir por causa da vida. Então não vai acabar nunca. É graxa da lava que fica. O mais louco Petróleo. das teorias da conspiração é que, assim, elas veem os outros, né? A conspiração é deles, assim. Cara, quando começou o Orkut, eu entrei num grupo, numa comunidade que chamava Teoria da Conspiração. Aí eu falei assim, nossa, vou entrar aqui, deve ser engraçado. Eu achei que era tipo de zoeira o grupo, a comunidade. E não, cara, os caras acreditavam mesmo, os caras, não, porque a rainha da Inglaterra é a líder dos Illuminati reptilianos. Então, velho, a rainha da Inglaterra, coitada, ela não manda nem lá na Inglaterra direito. Olá, pessoal. Ela tem parlamento que manda e os caras pirocas, os caras acham que ela... E aquela teoria da conspiração do homem não foi à lua? Essa é Nossa, tem altos documentários de 3, 4 horas só com isso, cara. Eu lembro que tem um episódio do Mythbusters que eles fizeram. Eles provaram que os caras falaram, mas os caras fincam a bandeira e a bandeira balança, então é mentira, não sei o que. Eles fizeram todos os testes lá que não, a bandeira no vácuo ela balança mais do que. O maluco, galera do chapéu de alumínio vai continuar com o chapéu de alumínio, não adianta. Não adianta. Quem que tá com o microfone fazendo? Da última vez que eu reclamei, você disse que eu tava interrompendo, então. Mas você estava interrompendo. Eu tô falando que tem alguém, tem a teoria da conspiração, tem os gnomos, que na hora que a gente vai gravar podcast, eles entram na chamada sem querer, aí eles ficam comendo sonho de valsa em cima do microfone, que é pra deixar a gente maluco. Exatamente. Quem que tá com o microfone? Então, uma teoria da conspiração que vocês não conhecem é Opa. que os americanos inventaram o termo teoria da conspiração para tirar o valor, né, o valor de verdade de várias conspirações que realmente existiram. Por exemplo, o assassinato de Kennedy. Existem várias teorias da conspiração ao longo da história que foram provadas verdadeiras. Isso tem mesmo. Tem sim. Cite exemplo. Mas o nome disso não é teoria o nome disso é conspiração. Tipo Watergate. Sim, mas antes era só uma teoria. Quer dizer, isso entendeu, caralho? Seu Chico José Espíndolas, qual é a teoria da conspiração mais absurda que você já ouviu? O interessante é que essa teoria da conspiração é ouvida de um cara que é considerado um dos maiores QIs do Brasil. O QI dele é tão alto que a China pediu a amostra do DNA dele. Ele enviou lá pra China. Mas ele acredita no negócio dos crânios alongados. Vocês já ouviram falar disso? Tem um negócio dos crânios alongados, tipo em Machu Picchu, que acharam os ossos, não foi? Não tenho certeza, mas diz que são descendentes da Atlântida. Que eles têm um crânio alongado. Que inclusive isso resultou num dos piores filmes do George Lucas de todos os tempos, que é o Indiana Jones 4, né? Ah, sim, é verdade. o Reino da Câmara de Cristal. Não, mas, cara, foi bom vocês terem citado. Eu acho que um dos lugares que mais é fértil pra teoria da conspiração é essas linhas de Nazca lá do Peru, né? Porque Sim. é um negócio tão bem feito. É muito estranho aquilo. É muito bizarro porque é uma coisa gigantesca. Se você andar, Aí você pergunta, pra que gastar tanta energia com isso? exatamente. Não, e como é que o cara conseguiu fazer uma coisa tão perfeita, sendo que ele não conseguiria ver aquilo de cima? É. Né? Se você Vai, um pequeno diagrama em escala ajuda, você já vai conseguir fazer isso. Perfeito é uma palavra muito. Perfeito é uma palavra muito grande. São desenhos. Provavelmente. Um diagrama em escala e reproduzir na escala correta. Provavelmente tinha realmente a função de fazer algum deus enxergar aquilo dali. É verdade. E maneirar e tal. Agora você para pra pensar, por exemplo, o ZT que fica desenhando capa do Led Zeppelin no milharal. Cara, eu adorei o meme nessa época que
era um ET que devia ser uma imagem de interrogatório de ET, assim, aí tem um ETzinho, assim, com uma cara de assustado, encostado na parede, e o texto tá assim, o que você tava fazendo aí? Tipo, como se tivesse prendido ele, aí o ET, tava zoando umas plantações aí, senhor. E era só uns malucos, caipira zoando. Zoando, né? O negócio. E você para pra pensar, aqueles dois malucos, eu não sei quantos eram. Os caras fizeram aquilo ali com o mínimo de tecnologia possível. Sabe? Parece que eles fizeram com uma tábua. E, gente, isso realmente não precisa de tecnologia, é só fazer um cálculo, um plano cartesiano que você faz em escala menor para ver o desenho que você quer e reproduz em escala maior. Nós estamos falando daquelas... Aquilo é a mesma coisa, aquelas linhas. Por que é tão circular? Porque é só você pregar no centro um pedaço de pau com uma corda, fazer um gigante compasso ao teu redor, entendeu? E aí entra na outra teoria da conspiração, que é a coisa eram os deuses astronautas, né? Cara, que é o que virou o Ressurgendo, virou isso. Mas como que aquele povo primitivo fazia pirâmides, meu amigo? O que fudeu o History Os caras não eram, sabe, é aquela coisa, a gente tem a noção de que os caras da antiguidade, sabe, era um bando de retardado que não conseguia chegar o olho à frente. Os caras eram inteligentes, eles só não tinham o conhecimento acumulado que a gente tem de matemática, arquitetura, só que os caras eram inteligentes, e foi até comprovado que o formato de pirâmide ele era a forma mais fácil de você fazer uma construção gigante sem argamassa, sem viga, sem as coisas que a gente tem hoje em dia. Mas não. É um engenheiro aí no hangar. Ah, não, o cara é engenheiro de óleo, né, mano? Não, mas... Sou engenheiro, mas eu engenheiro os matolas só. Eu me formei em engenharia de computaria na PUC. E aí depois que eu passei pra Petrobras, aí que eu me especializei em óleo. Eu sou engenheiro, o que você constrói? Não, eu mexo com os mazolas só, os óleos lisos. Inclusive eu gostaria de perguntar pro Episcopo se ele tem algo a colaborar com essa teoria de que não existe combustível fóssil. Não, tudo que eu aprendi, né, durante os 10 meses que eu fiz curso lá em Salvador de engenharia de petróleo é que é o cu da mãe dele mesmo. O cu da sua mãe que produz petróleo. O petróleo vem é o último rejeito orgânico que existe, né? Depois de milhões de anos de bactéria comendo cocô e cagando e essas porra todas. É o cocô final, é o cocô dos cocôs. É a bosta da bosta. É o Highlander dos cocôs. É a bosta mestre. É o churume milenar. É o final boss da merda. Seu Bruno, Oi. Teoria da conspiração aí que mais mexeu com a vossa pessoa narigácea? Eu não sei exatamente de onde são essas pirâmides. Eu acho que são do Peru. Não, porque eu não lembro se essa história de... Porque tem uma história que eles falam que porque é uma região que essas pedras não existem nessa região. Como é que chegaram lá? Eu não tenho certeza se é isso. Mas são construções, não só pirâmides, mas eu acho que é Machu Picchu. São construções que as pedras são extremamente irregulares, né? O corte das pedras ali encaixa milimetricamente. Caralho, imagina o trabalho que o filho da puta não deve ter tido pra fazer isso daí. E o tempo que ele não levou pra fazer isso aí, né? Lembrando que naquela época... Pra que ele foi fazer um negócio tão irregular, tão complexo, ele poderia ter feito uma coisa mais... Uma coisa que a nossa mente... Lembrando que naquela época não tinha Tetris. Uma coisa que a nossa mente de 2019 não compreendeu direito é que na nossa cabeça a gente acha que a gente tá no ápice da revolução tecnológica, então mesmo. Só que a evolução tecnológica não é uma coisa única. Tem várias coisas, tem vários tipos. A gente desenvolveu umas coisas, outras parou de desenvolver. Tem várias tecnologias do passado que se perderam. A gente não faz ideia de como Exatamente.
não é só pirâmide, não é só corte de pedra, parece que tem certos tipos de construção de domo romano que a gente não sabe fazer mais com a tecnologia moderna. Então não é bem assim, a gente acha que a gente é o fodão em absolutamente tudo, né? Mas não, tem coisa que só se perdeu mesmo. Se fala da destruição da biblioteca de Alexandria, quantas bibliotecas de Alexandria a gente nem sabe que existia. Ah, pior, é verdade? Tem uma coisa interessante sobre Machu Picchu e aquelas construções de preda, né, que são muito bem encaixadinhas e tal, que é uma coisa interessante que um professor meu de história contou, porque você sabe que os europeus eles tinham tecnologia muito superior, né? Aí eles chegaram lá daqueles... Porque o negócio é o seguinte, é um monte de pedra, aí em cima você tem aqueles telhados de palha, né? Pois é. Aí quando os espanhóis chegaram lá, eles aproveitaram a construção base e fizeram alvenaria por cima, né? Vocês conseguem imaginar a merda que vem aí? Que vem depois disso? Não. Eu tava pensando onde é que você quer chegar. É muito simples, aquela área é muito sujeita a terremoto, né? Sim. Tá, então eles aprenderam do jeito mais difícil porque que o telhado era de palha. Tá. Sim. Faz sentido, faz sentido. Burzo, Sim. no seu mundo, onde se come asfalto e cospe triângulo de sinalização, qual é a teoria da conspiração mais absurda que você já ouviu? Eu citei agora há pouco, dizer, é a teoria que a família real inglesa é líder dos Illuminati, outros reptilianos. Mas o que eu acho mais absurdo nisso aí é que esses caras, os Illuminati, eles mandam no mundo. E aí a teoria da conspiração é para eles mandar no mundo o que eles já mandam. Então, assim, os caras são obcecados, eles não tem mal o que fazer, eles ficam mandando no mundo que eles já mandam. Os caras são o Imperador Palpatine e fica dando reload, né? Que ele já manda. Colonhese, você nos seus mundos de terabytes, gigabytes e coisas, qual é a teoria da conspiração que você mais acha absurda? Cara, em termos de teoria de conspiração, uma das que eu sempre achei absurda e criminosa é sobre vacina. Que a vacina contém, como a vacina dava autismo, ou que contém um agente esterilizante, ou que a vacina é para o governo dominar a mente das pessoas. Sempre achei isso criminoso e sinistro. Puta que é um negócio que... Aí, eu acho que é um tipo de teoria da conspiração que deveria ter consequências penais. É criminoso, cara. É criminoso isso daí. O problema é que esse tipo de retardo mental é tão profundo que você não tem como ganhar. Você não tem como ganhar desses retardados. Porque você imagina se você começa a punir a disseminação dessa teoria da conspiração. Dá mais força pra eles, tá vendo? Eles querem eliminar a gente mesmo, eles não querem que você saiba a verdade. O governo é uma conspiração pra te prender se você revelar a verdade pra eles. É isso que vai acontecer. Isso é pra todas as teorias da conspiração, né? Não, mas Pra tem, todos. sabe o que é? Sabe qual é a forma de combater? É quando as doenças começam a voltar porque as pessoas não estão se vacinando. E aí a pessoa acaba indo por medo. Porque, velho, quando bate o medo, foda-se. Não importa, eu vou lá tomar. Mas como já tá tendo, né? São ciclos, né? São ciclos. A doença desaparece. Aí as pessoas não têm mais lembrança de como aquela doença é terrível e tal. E aí elas começam a inventar essas teorias malucas, param de tomar vacina, a doença volta, começa a se espalhar e as pessoas ficam com medo e voltam a tomar vacina. Quais foram os casos aí que voltaram aí, que as pessoas têm sido diagnosticadas de novo? Sarampo. São Paulo tá uma epidemia. Não teve o cara antivacina que naquele surto de febre amarela foi lá no parque, tripudiar da Globo. Ele foi lá no parque pra tripudiar da Globo, tirou foto lá, falou, Globo, tô aqui no parque, Globo mentindo, não sei o quê. Na semana seguinte, tô internado. Morreu de febre amarela.
Ah, Aí nos comentários, logo depois que ele morreu, de febre amarela, nos comentários, não sei, acho que isso tá muito esquisito. A Globo deve ter mandado matar ele pra cobertar, não sei o quê. Gente, não adianta, cara. Quer dizer, o campeão que acreditava que não existia febre amarela morreu de febre amarela. E mesmo assim, os retardados continuam insistindo que tem alguma conspiração secreta, eles não querem prestar atenção no óbvio. Ou seja, os retardos vão retardar, entendeu? Não adianta. Detalhe, o cara é aqui da região nossa, da região minha de Vasco, aqui da Zona Norte. Senhor Boggs, teoria da conspiração mais absurda que você, assim, já teve coceirinha no seu Bogos? Olha, desde que uns 2 anos da minha vida estudando isso, se você me perguntar isso, esse podcast vai ter 3 horas. Ah, então corta pra 5 minutos, tá bom. Tipo assim, tem uns temas aqui que eu separei pra gente discutir no final, mas uma coisa que eu acho fantástica, né, inclusive de Vasco, segura na minha mão, porque esse vai ser um momento de grande emoção. Eita. Né? Que teve uma conferência de terraplanista em Londres, sei lá, saca? Enfim, na Eslováquia teve uma conferência de terraplanistas. Aí os cientistas, né, formados no Gran Colégio of YouTube, né, eles se reuniram e eles chegaram a uma conclusão científica fantástica, que é a seguinte: 2 pontos. A Austrália não existe. É Vocês verdade, lembram, né? eles falaram. Eu já vi essa também. Cara, eu acho muito louco isso, a capacidade das... Não, porque o esquema é o seguinte... Austrália não existe, aviões não existem, a Lua é uma projeção. É um holograma. Porque o negócio é o seguinte, quando o Planck, né, aquela madeirinha que participava daquele desenho... Do Yudu. Pois é, ele chegou na constante de Planck, a primeira coisa que o cara pensou foi: velho, tem alguma coisa errada aqui. Eu não tô botando muita fé nisso não, vamos testar? Aí o que acontece? Ele jogou aquilo na comunidade científica, outro maluco lá na casa do caralho disse: olha, eu usei a sua constante pra fazer outra coisa e funcionou. Então a ciência, ela funciona meio assim, as pessoas que têm a imaginação pra criar hipóteses, só que elas testam, né? E testar é basicamente, ok, a galera acha que gastrite é uma doença metabólica. Como tentar provar o contrário? Só que o pessoal da teoria da conspiração é isso. Eu quero acreditar que a Terra é plana. Cara, eu não quero ser chato, mas tem um monte de voo pra Austrália que não é... Então a Austrália não existe. Não, mas, Boggs, os voos para a Austrália, na verdade, provam que as empresas de aviação, elas estão em conluio. Então com aqueles hologramas lá que eu falei. Isso que eu ia falar, as teorias conspiratórias, elas se cruzam, né? E daí a Terra é plana porque os Illuminati que engana o povo pra ela ser plana por algum motivo que só ele sabe por quê. Elas vão se interligando, assim, uma teoria conspiratória. Eu tô saindo com a impressão de que... Eu tô saindo desse podcast com a impressão de aquele menino lá do desenho, lá do pessoal que doma dragão. Os caras montaram uma empresa de aviação pra Austrália. Agora você pode ir pra Austrália montado num dragão. É isso. Na verdade... Vocês já imaginaram? O que é? Vocês já imaginaram... Não, a Terra sendo plana, vocês já imaginaram o trabalho que não teria sido para os japoneses atacarem Pearl Harbor, cara? Eles teriam que atravessar o mundo inteiro, né? A Europa, tá aí, Ásia. é verdade. Mas isso aí não é nada. E o Amir Klink, que circunnavegou a Antártida, que na cabeça deles é o mundo inteiro, é a borda do mundo inteiro, cara. O cara ele atravessou a tem borda uma da Terra. viagem do universo, desde que o Papa comeu o triângulo. Não, mas bora focar na Terra. Pessoal, Eu nem pergunto mais. deixa eu perguntar uma coisa. O Triângulo das Bermudas também é uma teoria da conspiração? É verdade, é verdade. Eu tava com é isso na cabeça. é uma região geográfica o Triângulo. Existe. O que acontece é que teve muito naufrágio lá, só que é uma das regiões, principalmente... Com muita tempestade. Não, e durante o ciclo do Atlântico era uma das regiões onde tinha mais navio, então... E onde tinha mais navegação, né? Mas Naufrágio e queda de avião. Ali. Mas a tempestade, ela é do bem, ela nunca derrubaria aviões. É uma coisa, é mais ou menos... tem dos aviões também.
Teve um filme, eu não lembro se era O Vento Levou, em que se não todos, a maioria dos atores morreram de forma trágica, misteriosa. E um dos atores morreu no Triângulo das Bermudas, lá, né? Ele tava passando de avião lá e desapareceu. A explicação é Mas simples. aí- Naquela época, a expectativa de vida era menor. Então você não espera que um ator daquela época viva muito. Então ele tinha que morrer no Triângulo das Bermudas mesmo. Não, e se ele tava de avião, né? Foi o vento realmente levou. Enfim. Nossa, cara. Eu tava com medo de alguém fazer essa piada. Não, pelo amor, alguém toca a musiquinha dos Trapalhões da Deep Web? Teoria da conspiração hoje em dia são o mainstream. Eu acho que a mais mainstream mesmo é a Terra plana, porque eu acho que eu nunca vi uma teoria da conspiração com tanto furo, tão absurdo. Eu gostava mais da teoria dos chemtrails, era bem mais bacana. Também, cara, porque... Ah, tá bom, a Terra é plana, então tem um domo em cima da Terra. Quem foi que Aí, construiu a porra do domo? o que tem fora do domo? Deus. O que tem fora Deus, dele? olha, é muito louco isso, porque a teoria da Terra plana, eles fingem de pé junto que é ciência, que não tem nada a ver com religião. Mas se você cutucar um pouquinho, eles não, porque Não a tem Bíblia... nada de ciência ali. O que tem de ciência, o verniz de ciência que tem, é exatamente naquela intersecção da observação humana, que você realmente não pode identificar que é circular. E algumas medições que não refutam a Terra plana, eles usam para provar a Terra plana, entendeu? Eu acho que o método científico mais, assim, impressionante que eu já vi e que eu fiquei em dúvida mesmo, eu tenho que admitir que eu fiquei em dúvida, fiquei uns 2 dias pensando mesmo, e se for? Foi o do menino que pegou uma régua e tirou uma foto do horizonte. Pois é. Nossa, verdade. Se o cara tivesse feito isso em cima de uma montanha, num puto de um lugar difícil acesso, não, na praia. Assim, Deixa o Borges então, concluir que eu interrompi. Não, eu fechei. Eu ia falar que eles juram por Deus que não é ciência, que não é religião, mas porra. Não no final você aperta. Agora, uma coisa que eu acho que é importante, tem o canal Café e Ciência, o Café e Ciência, é mais um careca que parece com o cara Terça Livre. E tem um argumento... Café com groselha. Isso. E tem uma coisa que ele fala que é muito importante, tem inclusive um vídeo que ele fez, é genial, né? Ele cria lá uma teoria da conspiração maluca, ele faz um vídeo super bem produzido, sabe? Com a música de fundo, em inglês, com legenda, sabe? Pra gente ficar assim impressionado, porque uma coisa que... E em contrapartida ele mostrou a divulgação científica de um canal de biologia ou de medicina falando sobre vacina. E com aquela linguagem. Uma coisa que é estúpida, primeiro, o merchandising das teorias da conspiração é muito mais eficaz. Primeiro porque puxa pela curiosidade. Quem não gostaria de viver no mundo do Senhor dos Anéis? Quem não gostaria de viver no mundo do Star... Eu não, né? Porque, porra, viver no mundo onde tem dragão matando a gente, mas enfim. Porque no Senhor dos Anéis, até um certo momento, o mundo era plano mesmo. Né? Segundo, tem uma quantidade infinita de desocupado pra editar a porra desses vídeos. Cara, o que tem de vídeo de teoria da conspiração que eles pegam e reaproveitam a abertura do Cosmos, do Carl Sagan, sabe? Cara, dá ódio quando eles fazem isso. E terceiro que é uma explicação simplória pra gente simplória. Não adianta Mas o cara é burro, mas se acha inteligente, entendeu? Mas é porque Aí as você pessoas... vai... Só um detalhe, porque as pessoas elas não querem ouvir até onde a gente sabe. As pessoas não querem ouvir, olha, até onde a gente sabe tem isso aqui a gente não sabe. Elas querem ouvir, eu tenho a resposta para todos os seus problemas. Tem essa também. Exatamente. E a ciência ela sempre tem esse limite, sabe? Ela sempre tem essa humildade de dizer que até onde a gente sabe, até onde a gente vai, olha. Pronto, até onde a gente sabe, o autismo é uma doença genética que não tem cura, é uma condição. Uma mãe que está desesperada com o filho do autismo, ela não quer lero-lero, ela quer a cura.
E também tem o fator da ignorância extrema juntando em clubinhos, né? Tipo, aí fica essa multidão de gente completamente ignorante e arrogante, que é o que a gente vê crescer cada vez mais no Brasil. Entende? E o cara, não adianta explicar pro cara que ele é ignorante, porque ele não tem ferramentas pra perceber a própria ignorância, entendeu? É a mesma coisa tentar convencer um cara que nasceu cego que ele é feio, e o porquê que ele é feio, entendeu? Ele não tem mecanismo para identificar a própria feiura, e esses ignorantes são tão ignorantes que eles não são inteligentes o suficiente para identificar a própria ignorância, você entendeu? E assim, é aquela coisa, tem até teorias da conspiração que são bonitinhas, a gente ri, a gente acha graça, a Austrália não existe, não tem uma teoria da conspiração fofinha? Eu não acho nenhuma fofinha. Essa da Austrália não existe, eu acho o maior barato. Só que, sabe, não existe teoria da conspiração inofensiva, sabe? Porque as coisas começam assim e... O primeiro efeito da teoria da conspiração, você começa a criar aquela coisa do outro. Somos nós contra eles. Quando você tem um adjetivo, um apelido pejorativo para um grupo de pessoas normais, tem alguma coisa errada. Do tipo terraplanista xingando alguém de globaloide, sabe? Inclusive tem coisas que nem são teorias da conspiração, que são saudáveis, que começam a virar fanatismo quando você tem um xingamento para pessoa normal. O tal do isentão, né? Agora, o isentão, quem não é fanatizado na briguinha de torcida dessa gente é o tal do isentão. É o tal do isentão, que é o termo mais estúpido que existe. Eu sou menos isento porque eu tô contra os dois grupos. Eu tô brigando com os dois ao mesmo tempo. Eu sou tudo menos isento. E outra coisa, uma teoria da conspiração nunca tá sozinha. Uma pessoa que acredita em terra plana acredita em antivacina. É o que eu falei, elas intercruzam, né? Por onde passa o boi, passa a boiada, né? Alguém nessa nobre conferência ainda não se pronunciou sobre a teoria da conspiração que já acreditou ou a que acha mais estúpida? E é não, eu acho que todos nós aqui já. Vocês estão falando aí que todas as teorias da conspiração, tipo, é tudo interligado e geralmente uma pessoa que acredita em acredita em todas as outras. Não seria a teoria da conspiração criada para controle de todas as pessoas rebanísticas e gadísticas, para que, enfim, fosse mais fácil saber quem é retardado e quem não é, e assim mudar o foco para a manipulação destas para seus fins? Ou seja, estou teorizando em cima das teorias da conspiração. Eu não estou entendendo nada, mas mesmo assim eu concordo. Ou seja, teorias da conspiração são usadas forma de você manipular. Exatamente, as teorias da conspiração são as ferramentas para a manipulação das pessoas. Sim, para o seu próprio benefício. Exatamente, tem um grupo que é mais do que os Illuminatis. Mais do que os... coisas. Por exemplo, esse negócio aí porque o Foro de São Paulo quer dominar o mundo com o comunismo, não sei o quê. Isso aí acabou se tornando o ganha-pão de quem propaga essa merda. Então... a gente tem um presidente que se elegeu em cima da mamadeira de piroca. Falando assim, ficou tão interessante, né? Tem uma teoria da conspiração da área de TI que talvez o Bob conheça. Eu preciso falar. Tem uma teoria da conspiração que é séria. Inclusive saiu um vídeo até naquele podcast, eu acho. Que é o seguinte: toda vez que o usuário abre um chamado e o técnico chega, volta a funcionar o computador misteriosamente. Mas isso é verdade, isso não é nem teoria da conspiração. Não, sim, cara, porque você tem que a gente entender. sai da sala, o computador para. A gente não, deixa eu te explicar, porque o negócio é o seguinte, não sei se você já viu na tabela periódica, né? O silício, né, ele é o componente químico mais parecido com carbono, né? Então o que acontece? O carbono, não sei se você sabe, é o elemento da vida, né? Sim. Então
quando o ser humano começou a brincar com o silício, ele criou uma forma de vida simples. Eu achei que o elemento da vida era de 137. Não, isso daí é o elemento de outra coisa. Então o que acontece, né? A gente tem essa forma de vida primitiva, né? Que são os eletrônicos baseado em processadores, né? Baseado em transistores de silício. E eles têm um senso de humor muito delicado. É por isso que às vezes a gente leva os computadores, as impressoras, os videocassete pro técnico. Tá funcionando. O quê? O seu negócio, o computador tava com hipocondria. Tava carente, só precisava do médico. Só. Senhor Francisco José Espíndolas, Opa, no último podcast você contou um negócio muito interessante sobre o que a gente vive não ser verdade. eu ia até falar sobre isso. Exatamente. Tá, pode, é um- desenvolva. Essa é uma teoria realmente pode ser considerada uma teoria da conspiração. E a teoria diz que a gente está numa realidade virtual e que é tipo um jogo, né? Que a humanidade foi evoluindo até chegar a um ponto que a tecnologia tornou possível fazer um videogame, um jogo eletrônico, sei lá, ligado a cada neurônio, não sei. Isso é no futuro. Então, um jogo tão bem feito, tão simula a realidade do jeito tão bom e tem mais, que as pessoas podem jogar sem saber que estão jogando. Então, a partir desse momento, pode ser feitas milhares, milhões, e com o tempo vai passando, o tempo tendendo a infinito, a eternidade, infinitas instâncias desse jogo. Então, a probabilidade da gente estar na realidade original é uma. A probabilidade de a gente estar na realidade virtual seria infinita. Isso provaria que a gente está na realidade virtual. Esse é o raciocínio que algumas pessoas... É um raciocínio probabilístico. Ele diz, se essa tecnologia for possível em algum momento, Isso. a probabilidade da gente já tá... Porque você imagina, simulação dentro de simulação, dentro de simulação, dentro de simulação, e precisa existir uma original. A probabilidade da gente estar na original é baixíssima. Mas você sabe o que me incomoda nessa hipótese? Por que só o Bill Gates tem o cheat para dinheiro infinito? Mas pensa bem, ó, o Francisco José Espínola tá vivendo no jogo de PS2 para Brokeback Mountain. Meu Deus do céu. Eu queria aproveitar esse tempo. Cara, hoje eu estava lá na academia, lá em Ribeiro, malhando meu popô, e ouvindo o podcast Naruhodô, que inclusive eu gostaria de aproveitar para recomendar para vocês, que é muito bom. E por acaso eu fui atrás dos podcasts antigos e eu vi um podcast assim, assustador sobre MMS. Vocês sabem o que é MMS? É aquelas mensagens de texto que mandava antes do Zap. Não, isso é SMS. É aquela luta de vale tudo. Não, Também isso não. é MMA. MMS é o plural de MM. É MMs. Não, calma, gente. Bom, vocês lembram que tinha uma história de que tinha um pessoal que estava fazendo enema em criança com a substância parecida com água sanitária, Pariu, sei. sabe? E para curar autismo. Pois é. Eu ouvi esse podcast e acreditem, é muito pior do que essa descrição. É muito pior. Esse negócio de MMS começa com um tal guru, um maluco, sabe, que tinha uma seita de negócio de saúde dessas maluquices. O negócio chama MS, porque Miracle Mineral Supplement, ou seja, suplemento mineral miraculoso. Milagroso. Milagro, obrigado pela correção. E a substância que esse negócio leva a gente tem pelo menos alguém aqui que entende um pouquinho de química mais do que todos.
clorito de sódio. E não é que o clorito de sódio é água sanitária, não. O clorito de sódio é um pouco pior do que a água sanitária. Então o que acontece? Essa maluquice, ela já estava rolando aí pelos Estados Unidos, Canadá, desde 2010. Inclusive, no Canadá virou um problema de saúde pública que o Estado teve que intervir, né? Chegou agora no Brasil e era vendido como suplemento cura tudo, entendeu? Cura tudo, de dor de cotovelo a câncer. Aí o que acontece nessa história? Começaram a dar para criança autista, só que a criança autista, principalmente o autista mais severo, dá um pouco de trabalho, sabe? Você fazer a criança tomar um negócio. Então eles começaram a fazer enema, né? Ou seja, em outras palavras, passar o líquido pelo ânus da criança. Aí as pessoas começaram a notar que tava saindo umas fibrazinhas marronzinhas, dizendo, olha só que legal, está limpando o organismo da criança, os vermes estão saindo. Só que aquilo não era verme. Aquilo eram pedaços da parede do intestino da criança. Caralho. É um negócio tenebroso. Isso veio pro Brasil recentemente. E é aquela coisa, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, esse negócio é absolutamente proibido de vender, né? Só que aí a galera vende na internet. E é triste porque uma mãe não vai fazer isso, sabe, porque quer torturar a criança. Ela realmente acredita, né? Aí o que acontece? Aí tem o efeito placebo. Aí você, sabe, quando você quer que a criança melhore, você vê os sinais, né? Por isso que vira um ciclo vicioso. Vai ter mãe que jura de pé junto que funcionou. Entendeu? É foda. Cara, foda. é tipo a fosfoetalonamina. Não, qualquer câncer. A fosfetanolamina Não é a mesma coisa, porque a fosfetanolamina é completamente inerte para qualquer situação. Esse negócio é agressivo ao organismo, de verdade. Sim, não é a mesma coisa, mas falava que curava qualquer coisa. Não, tem gente que morreu por causa desse troço, tá? E aquela coisa, eu tô falando de coisas que aconteceram nos Estados Unidos e no Canadá, né? Aqui no Brasil, pelo que eu vi lá no Naruhodô, já teve médicos que indicaram isso. Mas sempre tem, né? Sempre tem filha da puta, né? E cara, isso é muito sério, sabe? A gente tem um Ministério da Saúde que reconhece homeopatia, mano. O que se esperava? Não é isso. A gente falou aí do Gilberto Cheirice, aí da fosfetanolamina. Esse é um exemplo legal porque eu assisti a matéria no dia, né? Então quando eu vi aquele velhinho, professor da USP, falando que porque a fosfetanolamina estimula a apoptose da célula, eu fiquei emocionado. Eu fiquei assim, porque eu não entendo porra nenhuma. Eu digo, nossa, o Brasil, a cura do câncer. O meu sinal amarelo ligou quando o velho falou, porque existem muitos interesses. É sempre assim. Só que é aquela coisa, entendeu? Se a matéria tivesse editado essa frase, eu ia demorar pelo menos uma semana para entender o que estava acontecendo, entende? Então a questão da ignorância, junto com a mídia, né? E a internet é estupidamente mais poderosa do que a mídia para espalhar esse tipo de loucura. Quando, sabe, uma Folha de São Paulo, um jornal nacional, ou até mesmo a Record, né, Record, que foi responsável pela palhaçada da fosfetanolamina e até hoje não se retratou, obrigado. Quando essa galera vai tentar fazer, tipo assim, um contra-ataque, sabe, uma medida de conscientização, meu irmão, a galera na internet já tá pirada, sabe, na loucura. Isso é de uma desonestidade tão grande, porque às vezes você tem pacientes mesmo, né, de câncer e eles esperam, às vezes desesperadamente, que haja algum método milagroso que vá curar de uma vez e é só tomar uns comprimidos. E quando uma notícia dessa é disseminada sem qualquer tipo de responsabilidade,
né? Eu falo porque a minha mãe, ela foi diagnosticada com câncer, ela morreu ano passado. E tava rolando essa notícia. E minha mãe era uma das que ficava mais brava com o povo desbancando essa substância que eu não consigo falar o nome. Por quê? Você recebe uma sentença de morte e você quer uma cura para aquilo, né? De eu ver, né, como ela ficou, principalmente nos últimos dias, no último dia, né? É uma das coisas que mais revolta quando esse tipo de notícia é disseminada, porque tem muito imbecil, tem muita gente por aí que simplesmente quer só aparecer e não tá vivendo na pele de quem tá sofrendo isso e de quem tá vivendo ao lado de quem tá sofrendo isso, sabe? Essa falta de tato é tão escrota, é tão nojenta, sabe? A mesma coisa com vacina causa autismo. Porra, eu sou pai de um filho autista, você não me fala um negócio desse, brother. Mário, sabe? Você não me fala um negócio desse. Você não me vem com uma imbecilidade dessa. E aí a teoria conspiratória por trás disso é aquela que a indústria farmacêutica... porque tá briga pelo... Porque existe a cura. Nossa, cara, eu já ouvi desde coisa grave igual... lidando com doença igual câncer ou autismo, que são né, o autismo é não sei como é que é classificado, né? Não sei se é classificado como doença. O que? O autismo? O autismo, ele tá mudando aos poucos, assim. A galera não vai chegar a ser, por exemplo, um problema que eu e o Boggs temos, que é a dislexia. O problema que eu e o Boggs temos é apenas um déficit de aprendizado. Embora isso também é relativo, porque a gente pode aprender muito mais fácil coisas abstratas do que coisas normais e segmentadas, entendeu? Não, então, mas o que eu tô querendo, onde eu tô querendo chegar é assim, e aí vai até em bobagem, como por exemplo, uma vez eu ouvi e isso não tá, mas logo alguém volta, porque tem umas teorias que renascem, né? A internet fez renascer várias. Tinha uma que existe um flúor tetra, sei lá das quantas, é tipo um flúor fosfoetalonamina, que uma vez você colocado aquilo na boca, nunca mais você vai ter cárie na vida. Aí a Colgate não quer que divulgue. Não, e por que não é nem a Colgate, se fosse a Colgate dava bom. São sim os dentistas que não querem. Aí eu fico pensando, eu depois de que eu tive meus dentes permanentes, eu só tive cárie na infância, nos dentes de leite, eu nunca tive cárie. Nunca. Eu tenho muito problema de formação de placa, eu tenho que ir direto e tirar por causa disso. Quer dizer, então, esse flúor só ia resolver o problema da cárie. Os dentistas iam continuar tendo que trocar placa, pôr aparelho de dente, fazer limpeza, o nego ia continuar quebrando o dente, precisando lá colar no dentista. As teorias, às vezes, a grande característica de uma teoria conspiratória, ela se você for perguntando por que, ela não tem pé nem cabeça. E tem uma pergunta fundamental para toda teoria conspiratória que envolve doenças. Um exemplo é essa: a cura do câncer já foi descoberta, mas a indústria farmacêutica, blá blá blá, enfim, coloque aqui a cura do câncer que lhe aprouver. A pergunta que destrói tudo isso é: algum milionário já morreu dessa doença? Por exemplo, Steve Jobs. Por exemplo. Se algum milionário já morreu dessa doença, essa teoria não faz sentido. Nenhum. Você sabe como é que eu leio isso? Você sabe como é que eu leio isso? Os olhos. Também. Vamos criar a teoria da conspiração aqui. Vamos espalhar. Você, groselheiro, você era responsável pelo negócio. Eu não sei se vocês sabem, mas os cientistas, né, aí das empresas tipo Apple, Microsoft, AliExpress, essas eles já têm
a tecnologia do sexo virtual telepático já. Porque teorias conspiratórias. não, deixa eu terminar. Já tem tudo. Você pluga, sabe? Você bota tipo um óculos na têmpora. Aí você pluga, aí você pode fazer sexo com a sua web namorada, você pode participar de surubas. Mas por que isso não vem ao mercado? Por que a mídia não fala nada sobre? Porque a fábrica de vibradores não quer. Não, a fábrica, a indústria de camisinha tem muito a perder com isso. Entende? Exatamente. Imagina. A Johnson. Tem que ter uma empresa específica. Ou é a Globo. Ah, é verdade. Sei lá. Quem é que faz a KY? Mas a Johnson Johnson comprou todas as patentes dessa tecnologia pra gente não botar na mão. Porque no dia que a gente botar a mão nessa tecnologia, ninguém mais vai fazer sexo com camisinha. Entendeu? E a Johnson... Agora tem uma outra. O de Vasco falou da pergunta lá, algum milionário morreu. Tem outra coisa também. A cura do câncer, mas a indústria, como se não houvesse várias indústrias, várias marcas, né, de coisas que são concorrentes. E aquela que tivesse descoberto o câncer ia falar, vou lançar, vou quebrar as outras todas. Vou ficar com dinheiro só pra mim. Mas é justamente. Você acha que os filhos... Não, e outra coisa. O que faz essas pessoas pensarem que os caras não querem descobrir? Ah, não, porque aí as pessoas não vão mais vender remédio. Por quê? As pessoas vão parar de ter câncer? Exato. Não, elas vão continuar tendo câncer pra caralho. E olha o que é o mais louco. Aí quando você tem realmente um mecanismo que você pode extinguir uma doença, daí ninguém nunca mais vai tomar remédio para aquela doença, que é a vacina, né? Você toma a vacina, você não fica mais doente. Você não vai precisar tomar remédio pra aquela porra. Aí os caras, não, a vacina mata o sujeito, dá autismo, dá broxura, faz o cu sair pra cabeça. O que cura é você enfiar água sanitária no rabo. É tipo assim, a indústria farmacêutica não descobre a cura das coisas. Não, mas tem um negócio aqui que não é a cura, mas você não tem mais a doença. Não tem perigo mais de você pegar a doença. Mas isso eu não posso tomar porque isso tem mercúrio. Gente, existe. Vou virar índio. No mundo real. Cuidado que lá no Chile virar índia é doença. Só falta, da Bolívia. No mundo real existem os grandes lobbies, existem. Mas a diferença existem os grandes lobbies, mas o que você acha que não vai existir, na verdade existe. Entende? Não é que não existe a cura do câncer por causa do lobby das grandes empresas. Não, existiria, poderia ter uma grande empresa fazendo lobby, poderia. É que nem a gasolina, existe o carro elétrico e, cara, o carro elétrico tá foda, assim, tipo, tá... mas existe o lobby da gasolina, dos combustíveis. Existe o lobby da indústria do cigarro, existe, mas o vape tá aí, não é nada escondido, entendeu? Não tem como esconder a coisa que vai... Uma coisa que eu acho legal que o Pirula disse, a maior merda que a indústria farmacêutica fez e ainda faz é testar os seus medicamentos em gente pobre. Isso é uma merda. Pessoas, deixa eu perguntar pra vocês conhecem um lugar chamado Sete Além? Sete Além? Não. Só os Sete Anões. Sete Além. Vamos lá. Eu ouvi falar disso, um maluco drogado no centro perguntou se eu ia esperar o ônibus pra essa merda aí. O Chico? Foi bizarro. Isso aí daquele negócio lá da música do Gilberto Gil, não? Do Expresso 2222? Não. Chico, você tá aí, Chico? Ô, Chico, você conhece um lugar chamado Sete Além? Não, conheço Sete Belo. Não, mas daí é a balinha, Chico. Oh, meu Deus. Bruno, você conhece? Você conhece? Oi. Existe lugar? Cara, ó. Bruno, já ouviu falar do Sete Além? Porque eu achei que tava muito louco, mano. Mas já foi 7-1, você queria que fosse mais? Sete Além. O fé eu dou, a segunda costuma falhar. Sim, deixa eu contar a história, rapaz. Oxi, mas menino. Isso foi de drogado, cara. Sete Além é um lugar dentro de um lugar. Ou seja, é um dos mundos paralelos que muitas pessoas aqui... russa.
Não, é aqui no Brasil, tá? É o aqui? se- é... É uma bonequinha russa aqui no Brasil. O Sete Além acontece dessa seguinte forma. Você pode estar andando distraído na rua, mas é distraído mesmo, tá pensando na vida, e aí você tem aqueles momentos em que você não repara mais nos outros pedestres, você não repara mais no barulho da rua, dos carros, e aí quando você se dá conta, você tá em um lugar, tipo, completamente Sete Além. destruído, com pessoas esquisitas, geralmente elas são meio deformadas, assim, e quando você olha ao redor... O nome disso chama Konik. Ah! Ai, Oh, cara, Deus. Isso aí não é a festa que o Eduardo foi pra Mônica? E assim, são pessoas extremamente agressivas. Quando você vê, você tá no exato mesmo lugar que você estava no seu mundo, só que aí virou um lugar pós-apocalíptico, tá? E dizem, ó, que o primeiro indício de que o primeiro relato da primeira pessoa que foi pra esse mundo na outra dimensão do Sete Além foi em 1994 com um rapaz chamado Luciano, que ele tava na faculdade. E aí ele foi pegar um ônibus, né, pra ele pegar um metrô. Só que no meio do caminho desse ônibus, ele começou a notar que a paisagem tava mudando. E é tipo assim, o ônibus cheio de pessoa, ele viu ali, não tinha mais ninguém, e só o motorista. E aí, não me fala exatamente aqui em qual lugar do Brasil, mas assim, os brasileiros estão dando relatos que já foram para esse Sete Além aqui, ó. Tem muitos sites falando desse local, é um portal, e muitas pessoas dizem que quando você vai, você não volta mais, tá? Porque lá é tipo... ai, cara. Mas como é que a gente sabe que esse lugar existe se ninguém voltou? Tem umas pessoas que voltam, dizem que voltam, assim, E aí, eles criam... sim. Mas calma, gente. O negócio é sério, eu tô falando sério aqui. Porque tá em blog do Blogspot. Blogspot. Porra! Olha aqui, ó. Olha só o relato aqui, ó. Ó, Sete Além, nunca vá para lá. Através do meu sobrinho Luiz Henrique, o youtuber Goku90 Extreme... YouTuber Goku 90 Extreme. Isso aí é mais creepypasta do que ter a conspiração. Mas sabe uma coisa que faz sentido? O quê? Vou tentar explicar. Bom, teve um maluco que começou a pesquisar históricos de abdução. Aí sabe o que ele percebeu? Ele percebeu uma série de padrões. Por exemplo, as descrições de alienígenas, eles acompanham meio que a indústria cultural, né? Aquela coisa do ET sem aparecer a íris. As pessoas só começaram a relatar aquele tipo de ET depois que um quadrinista de Pulp Fiction fez o primeiro ET. Até então... Aí ele começou a pesquisar essas coisas e ele começou a fazer uma associação da abdução de alienígenas com condições do sono, como por exemplo a paralisia do sono. Aí vem a grande pergunta, peraí, se a cultura dos ET só apareceu no século XX e você tem essa condição, então essa condição... Aê! Parabéns. Bom, se pessoas que são abduzidas por ET têm uma condição de sono, o que acontecia com as pessoas antes de aparecer ETs na cultura pop? Eram abduzidas por demônios. O Carl Sagan fala no Mundo Assombrado pelos Demônios, né? Incubos e sucubos eram demônios que apareciam. Em outras... as pessoas eram abduzidas por demônios, por gnomos, ou seja, provavelmente o Peter Pan, a mitologia do Peter Pan foi inspirada numa condição de sono. Justamente. Ô, Bruno! Aí essa cidadã, deixa eu só fazer o link. Essa história aqui do Sete Além é interessante porque parece com outra condição psiquiátrica chamada Jamevi.
Já me vi ou jamais vi. Você lembra o que é déjà vu? Sim. Déjà vu é quando... no Você seu tem a cérebro impressão de ter visto a mesma coisa 2 vezes. o já me vi é o contrário disso. Né? Você chega no lugar mais comum da sua vida, você chega na sua padaria para comprar o seu pão e para você comprar a sua Maria Mole. Aí quando você chega lá, você não reconhece nada nem ninguém. Nem a moça do caixa que você dá em cima toda santa vez. Exato, é mais ou menos isso, entendeu? Que doideira, velho. Bruno, Então pode ser que essa loucura tenha sido inspirada nessa. Pode condição ser, da eu mesma concordo. forma que o ZT. Bruno, Oi. se você tivesse que inventar uma teoria da conspiração para fazer alguém obedecer às suas ordens e à sua soberania nasal, qual seria? Caralho. Não faz pergunta difícil. Pergunta difícil tem que ser eu sempre primeiro, né? Traz uma de cálculo. É porque tá aqui na lista. Bom, enquanto você pensa, eu passo pro Burzo. Burzo, Oi. no seu mundo fantástico joelhístico, qual seria a teoria da conspiração que você inventaria para que as pessoas se ajoelhassem e criassem o Dia Internacional do Joelho de Porco? Eu inventaria uma teoria da conspiração que a China, visando dominar o mundo, queria proibir as pessoas aliás, queria incentivar as pessoas a comer joelho de porco, e você comendo joelho de porco, você ia ser dominado pelos chineses. Por que eu faria isso? Porque aí ia sobrar mais joelho de porco para eu comer. Ia cair o preço no mercado e eu poderia me alimentar de joelho de porco sem precisar gastar dinheiro. Embora já seja uma comida muito barata, ela ficaria mais ainda. Eu vou fazer essa teoria conspiratória. Muito bem. Senhor Jorge Colognese, técnico de computadores, para cibernetizar o planeta inteiro, qual a teoria da conspiração que você faria? A teoria da conspiração que eu faria era o seguinte, na minha opinião, as pessoas, a teoria da conspiração que eu acho que seria mais filosófica e bacana é que todo mundo está conectado a uma grande mãe, uma matriz, ou pode chamar de Matrix, mas eu não queria fazer referência ao filme, mas é por aí. E que todo mundo deveria periodicamente chamar um técnico de informática para poder verificar seus equipamentos de informática, porque ele poderia pegar um vírus através do aparelho dele. Por exemplo, o cara vendo X-Vídeo, poderia comprometer a Matrix dele, etc. Essas coisas. Aí chama você. Sim, Stonks é o nome disso. Teoria Stonks. Muito bem. Senhor Luiz de Vasca. Senhor Luiz de Vasca, você sendo franco-ítalo brasileiro. O inferno. Franco-ítalo argentino. Exato, Brasileiro, perdão. isso. Brasileiro. Qual teoria da conspiração você criaria? Pra quê? Para que as Ué, pessoas te porque venerassem como o porque único existem italiano dois do interesses. mundo. Eu não sou italiano, caralho. Tá, essa é a teoria da conspiração, então. Fazer com que todo mundo acredite que você não é. A conspiração é que a Itália não existe. E todo aquele que faz referência à Itália, fingindo que ela existe, é um robô da Matrix querendo doutrinar o teu cérebro. Ele tem que ser exterminado na hora. Muito bem. Senhor Francisco José Espínola. E ele vai pedir homem, quer ver? Ele é Senhor- doido. Então, de Vasca tá fora dessa. Eita! Senhor Francisco José Espínola, no seu mundo, onde você troca, né? Faz essas anedotas. Qual teoria da conspiração você criaria? Não é uma teoria da conspiração. É o fato real. Eu sou o representante da zoeira na Terra. E eu vim aqui para espalhar o bom humor e a zoeira para que
a humanidade chegue a encontre a luz. Nossa, mas você não acha isso meio difícil das pessoas... Silêncio, não pode espalhar isso, senão... Ah, mas você não... não, mas eu acho que não teria problema em espalhar, porque eu acho isso uma teoria tão absurda de se acreditar, que enfim... Que bom. Senhor Maestro Boggs, Eu? qual seria a sua próxima teoria da conspiração? Tem um negócio assim, existe uma sociedade... Existe uma sociedade secreta, ela que tá acima de todas as sociedades secretas. E o que eles fazem? Eles fabricam interesses. Porque aí na medida que os grandes interesses são fabricados, essa sociedade ela tem controle sobre esses interesses. Então todas as outras sociedades que têm interesses, que acham que estão dominando o mundo, na verdade estão sendo dominados pelos interessistas. Fabricantes de interesses. Pelos fabricantes de interesses. Então quer dizer, não é só que existem grandes interesses, os interesses têm grandes interesses. Aí. E os interesses dos grandes interesses também têm grandes interesses. E assim vai infinitamente. E aí é o Deus do céu. Interception. É muito interessante isso. E adivinha por que a gente não sabe de nada? Porque é secreto. Não, porque existem grandes interesses. Exato. Mas sabe quem controla tudo isso? A Super Interessante controla. Vamos fazer um filme pra denunciar isso. Vai chamar Os Interesseiros. Versão brasileira. PKS. O interessamento é Better Richards. Muito bem. E a minha teoria da conspiração seria que as pessoas continuassem ouvindo o podcast da Groselha, seguindo-nos em todas as principais formas de propagação dos podcasts. Estamos no iTunes e no Google Play Music agora, senhoras e senhores. Eu Sendo posso que... responder a pergunta agora? É verdade, pode. ninguém liga. Pode, responde. Quais são as teorias narigais? Eu espalharia por aí que as pessoas deveriam me obedecer, senão elas teriam que ouvir esse episódio do podcast pro resto da vida, porque faz umas 7 horas que a gente tá gravando isso. Caralho. Exatamente. Eu pensei que o Bruno ia transformar as pessoas em estaltas da Ilha de Páscoa. Não, Sim, ele passou eu. Exatamente. Então, sigam o podcast da Groselha no iTunes, Spotify, Castbox, Deezer e Google Play Music. E tem mais um monte aí que eu esqueci agora, mas todos os links ali vão estar no grupo, vai estar ali. Eu quero agradecer a você que ouviu ou a vocês que ouviram a esse podcast. Muito obrigado, meus fofos. Gente, dá tchau aí pro povo. Boa noite aí pra todo mundo, até dia 16. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo. Tchau. Beijo, pessoal. Tchau. É isso aí, galera. Um abração aí. Opa, dá tchau de novo, Francisco. Tá. Um abraço aí, pessoal. Valeu. Mais uma vez, Francisco, que eu não me senti amado. Eu te amo. Um abraço pra todo mundo. E é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Um beijão, um abraço. Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Valeu, falou e tchau, tchau. É nóis.